Bom dia não, boa tarde, né? Boa tarde, meus queridos. Vocês vão fazer uma atividade da apostila que vocês receberam três. Vocês vão ter um prazo para fazer aí, né? E eu coloquei algumas questões parecidas. Vocês vão ter só o trabalho de comparar e responder. Não é igualzinho, só mudei os valores. Vamos lá, uma das sequências numérica e expressão algébrica. Joana tinha R$ 300, quando em janeiro de 2020 resolveu economizar dinheiro e fez uma tabela com o valor da economia total a cada mês. Então, por exemplo, janeiro ela guardou 300, fevereiro ela já tinha 500, em março 700, em abril 900. Ou seja, ela tá guardando todo mês R$ 200, né? Qual a quantia que Joana está economizando por mês? Então, todo mês ela guarda R$ 200, né, a mais que em relação ao mês anterior. Ou seja, há uma regularidade, porque todo mês ela está guardando R$ 200, né? Então, por exemplo, se eu perguntasse quanto que ela economizou em março. Em março ela já tinha R$ 700 guardado, né? B. Seguindo o mesmo padrão, quanto Joana vai economizar até janeiro de 2021? Aqui, para saber quanto que ela terá em janeiro de 2021, colocando todo mês R$ 200, de uma maneira assim, meio que trabalhosa, a gente coloca, se em abril 900, maio 1.100, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, ou seja, só pulando de 200 em 200, pulando de 200 em 200, 1.100, 1.300, 1.500, 1.700, 1.900, 2.100, 2.300, 2.500, 2.700. Só em janeiro ela já terá guardado R$ 2.700. Só que isso é uma maneira trabalhosa de fazer. Então, por isso que no item C fala assim: escreva uma expressão algébrica que determine qual será o total economizado após N meses de economia, partindo, por exemplo, do mês de julho de 2020. Pode ser julho, outubro, novembro. Então, isso aqui praticamente, como ela começa de um valor inicial e todo mês ela guarda R$ 200, quer dizer, isso, quando vocês estiverem lá no primeiro ano do ensino médio, vai lembrar progressão aritmética, PA. E a forma para calcular o valor que a gente tem durante certo período, por exemplo, daqui 20 meses, daqui 30 meses, basta aplicar a fórmula do termo geral de uma PA, onde a N representa quanto que ela vai ter em determinado mês. A 1 seria a quantidade inicial, de onde ela partiu, seria no caso ali, dos R$ 300. N é a quantidade de mês que vai se passando, né? E quanto que ela vai tendo cada vez mais, né? E esse R seria a razão, ou seja, todo mês ela guarda R$ 200, né? Então, a formulinha seria, em relação a essa tabela, o AN, o A1 seria o R$ 300, esse N é a quantidade de meses que vai se passando, menos 1, porque sempre é menos do mês anterior, né? E R$ 200, que seria a razão. Claro, guarda todo mês. Por exemplo, vamos provar matematicamente que em janeiro de 2021 ela tinha 2.700, que é essa formulinha aqui. Então, por exemplo, vamos ver quantos meses que se passaram de janeiro a janeiro, né? De janeiro a janeiro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, de janeiro de 2020 a janeiro de 2021 deu 13 meses. Então, esse N seria um mês. Então, a gente vai substituir o N por 13. Quanto que é 13 menos 1? 12. Multiplico pela razão que é 200. 200 vezes 12 dá 2.400. Mais 300, que daria 2.700. Tá vendo? Essa formulinha não falha, ela dá certinho para todos. Beleza? Então, vocês vão seguir esse padrão aqui para fazer esse exercício. Aguenta aí que eu vou apagar a lousa e já continuo com outras explicações.
Continuando, meus queridos, mais um exercício que tem lá na apostila de vocês, que vocês podem também estar pegando como base para fazer o exercício. Então, Mariana criou um jogo de tabuleiro em que cada jogador lança o dado. Vocês conhecem o dado, ele tem 6 lados, né? E escolhe uma expressão algébrica, que poderia ser ou 2D, ou D-5, ou 3D mais 5, né? A quantidade de casas a percorrer no tabuleiro será o resultado da expressão algébrica quando substituído o valor D, que é um número que vai sair no dado, né? Pelo número obtido no dado de 6 faces, né? Ao lançar o dado, obteve o caso número 3. Então, se ela obteve o caso número 3, qual a expressão que ela vai ter que utilizar para conseguir pular o maior número de casas possível? Ó, eu completei até a 3, tá vendo? Quando é o número 3, deu quanto aqui? Aqui deu 6, aqui por exemplo, 6, aqui deu menos 2, aqui deu 14. O maior é 14. Então a expressão que ela teria que escolher é qual? Para pular o maior número de casos, 3D vai 5. Então aqui a resposta, vocês vão escrever aí, ó, 3D mais 5, que é a expressão algébrica, né? Porque pôs 3, ela não escolheu o número 3, eu teria que fazer 3 vezes 3, que dá 9, 9 mais 5, 14, não é isso? Aí B, copie o modelo da tabela abaixo, aqui, né? E complete a quantidade de casas a ser percorrida de acordo com todas as possibilidades de lançamento de um dado. Um dado, as possibilidades não vai de 1 a 6, eu preenchi 3 linhas, o resto eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Na de vocês, ó, por exemplo, 2D, como D vale 1, 2 vezes 1, 2. Agora o D continua sendo 1, o número. 1 menos 5, menos 4. 3D mais 5. Então eu fiz 3 vezes 1, 3, porque o D vale 1, mais 5, 8. Depois aqui tem que substituir o D por 2, 2 vezes 2, 4. Aqui. 2 menos 5, menos 3, porque o D vale 2. O D não vale 2, 3 vezes 2, 6, mais 5, 11. E aqui é a mesma coisa que eu fiz aqui. O resto é vocês que vão completar. Beleza? Então, vou dar uma pausa de novo e a gente já continua. Aguenta aí. Então, retomando, meus queridos, agora vamos ver as relações de interdependência. Ainda envolve um pouco de sequência, né? Na tabela a seguir, que é essa aqui, né? Registrou-se a quantidade vendida e o valor recebido pela venda de um mesmo produto. Contudo, alguns valores e quantidades não foram preenchidas. Vamos ter que preencher aqui, tá? Complete a tabela. Então, o item A nós vamos fazer aqui, tá? No item B, qual é a relação entre a quantidade vendida e o valor recebido? Como aqui é o valor recebido, eu chamei de V. Eu observei que quando a quantidade vendida é 10, o valor recebido é 20, ou seja, é o dobro. Então, o valor recebido é o dobro da quantidade vendida. Então, por exemplo, o valor recebido é o dobro da quantidade vendida. Então, essa seria a expressão matemática, que fica até mais fácil de vocês conseguirem preencher através dela. Então, por exemplo, se o valor recebido é o dobro da quantidade vendida, qual que é o dobro de 10? 20. Qual que é o dobro de 5? O dobro de 5 é... Então, aqui seria 10 reais, né? O dobro de 5 é 10 reais. Né? Se a quantidade vendida foi 2, né? Para dar 2, 2 vezes quanto que é 2? 2 vezes 1, não é isso? Então aqui é completar com 1. Como aqui é 18, se o valor recebido foi 18, 2 vezes quanto é 18? 2 vezes 9, né? E aqui, agora, se a quantidade vendida foi 21, o valor recebido é 2 vezes 21. Quanto que é 2 vezes 21? 42. Aqui, se o valor recebido foi 380, 2 vezes quanto dá 380? Seria 190, não é isso? Aí aqui está perguntando, agora na C, verifique alguma regularidade nos resultados, justifique. Então, se vocês perceberem, os resultados sempre vai ser múltiplo de 2. Ó,
20 é múltiplo de 2, 10 é múltiplo de 2, 2 é múltiplo de 2, 18 é múltiplo de 2, 42 é múltiplo de 2, 380 é múltiplo de 2, todo número par é múltiplo de 2, porque se percebe que a unidade vendida aqui, ó, o preço unitário seria R$2, porque quando eu tenho 10 vezes 2 eu tenho 20, beleza? Isso também já é no norte para vocês fazerem uma atividade que tem parecida com essa lá. Agora eu vou apagar a lousa para a gente finalizar a última parte, beleza? Aguenta aí rapidão que eu já volto. Então, meus queridos, para finalizar por hoje, analise as tabelas a seguir e explique como elas foram formadas. Em seguida, escreva uma expressão algébrica para obter qualquer resultado. Aqui, você percebe claramente que todas elas vai dar, através de uma multiplicação, dá o mesmo resultado. Ó. 8 vezes 12, 96. 4 vezes 24, 96. 1 vezes 96, 96. 16 vezes 6, 96. Então, se eu pegar o x e multiplicar por y, eu tenho 96. Então, como aqui está multiplicando, passa dividindo. Como o x está multiplicando o y, ele passa dividindo, né? Então, o y seria 96 dividido por x. Aqui também, ou seja, quando uma cai pela metade, a outra dobra. Aqui seria uma grandeza inversamente proporcional. Aqui, quando triplica uma, triplica a outra. O triplo de 4 é 12, o triplo de 6 é 18. Então aqui seria grandezas diretamente proporcionais, né? Se eu simplificar o 4 pelo 6, dá 2 terços. O 12 pelo 18 dá 2 terços. O 120 pelo 180 dá 2 terços, né? Então, eu sei que o x dividido por y dá sempre o mesmo resultado, né? Como isso aqui é uma proporção, lembra aquela regrinha, né? O x está para y, assim como 2 está para 3. Multiplicando em cruz, porque é uma proporção, eu tenho que y vezes 2 dá 2y. X vezes 3 dá 3x. Então, tudo que está multiplicando passa dividindo. Ou seja, essa expressão aqui bate com qualquer uma dessas aqui. Por exemplo, vou provar que... Vou escolher mais, vou escolher essa aqui, ó. O x vale 12. 3 vezes 12, 36. Dividido por 2, 18. Tá vendo? Aqui, por exemplo, o x vale 2. Vamos descobrir o y. 3 vezes 2, 6. Né? Se o x vale 2, quanto que é 3 vezes 2? 6. 6 dividido por 2, o y vale 3, tá vendo? Todas dão certinho. Então essa aqui é a expressão algébrica, beleza? Que determina essas duas tabelas. Aqui, descubra a regularidade de cada uma das sequências a seguir para escrever os próximos 3 termos. Escreva a expressão algébrica que representa essa sequência. Então, por exemplo, descobrir os termos é fácil. Ó. 3, 6, 9, 12, 15. Não está pulando de 3 em 3? 15. Então, o próximo seria 18, 21, 24. Agora, e qual seria a expressão algébrica? Eu vou chamar de 3n, porque quando o n vale 1, 3 vezes 1, 3. Quando o n vale 2, 3 vezes 2, 6. Quando o n vale 3, 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Nessa aqui, quem seriam os próximos 3? 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. O mais complicadinho é encontrar a expressão algébrica que dá essa sequência. Por exemplo, quando o n vale 1, 2 vezes 1, 2. Mais 5, 7. Bateu, não bateu? Quando o n vale 2, 2 vezes 2, 4. Mais 5, 9. Não bateu? 2 vezes 3, 6. Mais 5, 11. E assim por diante. Então, a expressão que determina os números ímpares a partir do 7 seria 2n mais 5. Beleza? Então, isso aqui para vocês terem também um norte para vocês fazerem a atividade de vocês. Então, é só isso que é o suficiente para vocês conseguirem fazer tranquilo aquelas atividades. Beleza? Tchau!